Reverências, muito obrigado. Hoje, eu e o Gustavo não poderemos estar aqui com vocês transmitindo online a palestra, mas deixamos uma palestra gravada especialmente inédita para que vocês possam aprofundar e estudar um pouco mais dessa maravilhosa filosofia que é a Seichonoye. Espero que vocês aproveitem bastante e dentro em breve estaremos novamente juntos online. Muito obrigado e até mais. Obrigado por compartilhar, por dar likes nos nossos vídeos. Isso é importante porque quanto mais o vídeo é reconhecido, quanto mais o vídeo ele é dividido, que ele é enviado, compartilhado, mais ele ganha importância e o próprio YouTube passa a divulgá-lo também. Então, meu agradecimento especial a todos vocês que juntos fazem com que esse grandioso movimento chegue a muitos lares e auxiliem as pessoas a iluminar seus corações, suas mentes e suas almas. Vamos continuar esse grandioso trabalho e meu muito obrigado a cada um de vocês. Muito obrigado mesmo. Hoje nós teremos uma maravilhosa reunião e para nós começarmos eu peço que vocês assumam a posição de oração, fechem os olhos ou fiquem numa posição confortável, porque nós faremos a leitura da oração constante no livro Sutra Sagrada, A Verdade em Orações, volume 1. O meu é a 37ª impressão. Nós faremos a oração constante na página 136. Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Então acompanhem mentalmente e sintam com bastante força as palavras desta maravilhosa oração. Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é a imagem do infinito conteúdo de Deus, que se aloja continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é diversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos, e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro, mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal ainda existe originariamente, tampouco situações decepcionantes ou desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará. A palavra é impossível, já que meus desejos não causam infelicidades ou prejuízos aos outros, não existe no meu dicionário da vida. A partir de hoje, digo adeus a todas as vacilações e hesitações covardes e temerosas. Trilho corajosamente o caminho da concretização do desejo. Como Deus é quem me conduz, jamais me perco no caminho. Digo adeus a toda infelicidade, desgraça, doença e pobreza, porque originariamente inexistem no Filho de Deus e não passam de sombras da ilusão. Conheci agora muito mais nitidamente do que antes a verdade do homem Filho de Deus. Iluminado pela luz dessa verdade, caminho dentro da luz. Onde resplandece a luz da verdade, a treva desaparece. Por eu caminhar dentro da luz pela ampla estrada indicada por Deus, em todo lugar aonde me dirijo, a escuridão se transforma em claridade e os caminhos íngremes se aplainam. Por eu acreditar em Deus, por crer na sua orientação e por avançar recebendo sempre a sua sabedoria, minha mente não é assolada pela dúvida um instante sequer. Para a nossa família, que é orientada por Deus, não existe preocupação, insegurança ou ansiedade em relação ao amanhã. Iluminados pela luz de Deus, caminhamos pela ampla estrada da vida e somos verdadeiramente felizes. Agradeço profunda e sinceramente a Deus. Muito obrigado, podemos desfazer a posição de oração. Meu muito obrigado a todos vocês de casa.
obrigado pelo carinho, obrigado aí pela audiência. Desejo que nós tenhamos uma noite abençoadíssima, onde possamos estudar um pouco mais e aprofundar nessa filosofia tão maravilhosa que é a filosofia da Seiichi-no-e. E hoje nós vamos trabalhar um tema muito interessante, muito legal, que me pediram para falar um pouco dele, é a formação do destino. Como nós podemos trabalhar a formação do destino no mundo mental? E para nós podermos começar isso, eu quero trazer para vocês o livro que nós utilizaremos. São vários e vários livros que existem na Seiichi-no-e, mas hoje nós falaremos um pouco deste livro, A Verdade da Vida, volume 1. O primeiro livro da coleção A Verdade da Vida, que é composta de 40 volumes, esse é a parte de Introdução e Imagem Verdadeira. Fantástico esse livro, ele aprofunda bastante o professor Masaharu Taniguchi. O meu aqui é a 15ª edição e nós vamos trabalhar a página 131, é exatamente da onde nós vamos extrair os trechos de estudo. Pois bem, então para nós começarmos, nós precisamos entender alguns pontos. Na Seiichi-no-e a gente sempre fala que nós temos duas verdades, né? A verdade vertical e a verdade horizontal. Elas são representadas assim. Deixa eu trazer aqui o quadro para nós começarmos. O bom é que o Gustavo já me ajuda aqui com o quadro. Tá bom aqui? Ok? Aqui tá bom ali? Então aqui. Então eu vou escrever. Então, dentro da Seiichi-no-e nós normalmente trabalhamos duas verdades. A verdade vertical e a verdade horizontal. A verdade vertical é a verdade da suprema existência de Deus. Só existe Deus e o que vem de Deus, Deus é o Criador de tudo e em tudo só habita o bem. É a imagem verdadeira que a gente tanto fala. O que é a imagem verdadeira? É a criação perfeita e absoluta de Deus. Então, essa é a verdade vertical que nós falamos, ou também mundo da primeira criação. E nós temos a verdade horizontal, que é a lei da mente. É a lei da mente que rege a manifestação. Então, ela é a verdade horizontal, que nós chamamos também de mundo da segunda criação. Ela é a lei mente, é a lei da mente, é a lei que rege toda a manifestação. Então, esse gráfico aqui, ele mostra como é que nós, trabalhando a verdade vertical, utilizando a lei da mente, nós vamos cada vez mais nos elevando até que nós possamos nos identificar perfeitamente com a verdade vertical. Então, utilizamos a lei mental para subirmos ou para melhorarmos ou para purificarmos a nossa manifestação para que a verdade vertical comece também a se projetar. Isso também pode ser representado no seguinte gráfico. Deixa eu desenhar esse gráfico aqui para ficar mais fácil. A imagem verdadeira, ou podemos dizer a luz de Deus, ela é a existência verdadeira, a existência suprema, ela é a existência infinita. Para que ela possa ser sentida, pense bem, ela é infinita, por isso que ela é perfeita. Para que ela possa ser sentida, para que ela possa ser percebida em forma, ela precisa se limitar. Então, essa verdade, ela passa por um plano que a gente chama de plano mental e se limita no tempo e espaço para se projetar no que nós chamamos de mundo fenomênico. Então, o mundo da imagem verdadeira, a luz perfeita de Deus, para ser sentida, passa pela lente mental e vai para o mundo fenomênico, o mundo dos sentidos. Então, nós sentimos exatamente porque o eterno tornou-se, o infinito tornou-se finito, o eterno tornou-se imagem. Então, o eterno jamais muda. Deus é absoluto, ele é perfeito. Então, não há o que se transformar, porque ele já é o infinito. Agora, quando ele passa para se manifestar no mundo fenomênico, ele se torna sentido. E como é uma projeção, porque veio passando pela lente mental, então, como é uma projeção, se altera. Então, o mundo fenomênico, ele se transforma, ele se altera exatamente porque ele é uma projeção do mundo da imagem verdadeira. Então, o mundo fenomênico, ele é uma projeção do mundo da imagem verdadeira. Então, ele é uma parte do infinito
que se tornou finito e é sentida. Por isso que a gente fala mundo dos sentidos também. Porque o mundo fenomênico é um mundo que você percebe, mas não quer dizer que é um mundo da realidade. Porque o mundo da realidade é infinito. Mas nós também temos o infinito dentro de nós. Mas nessa projeção se torna o mundo dos sentidos. Pois bem, quando nós vamos trabalhar a formação do destino, nós compreendemos que a projeção aqui, ó, a projeção, deixa eu botar aqui, eu já vou apagar, a projeção, ela do mundo fenomênico, ela passa pela mente, ela passa pela lente mental. Então, ou seja, para nós compreendermos a verdade horizontal, a verdade da lei mental, nós precisamos compreender essa formação do mundo mental, essa formação da lente mental que influencia o mundo fenomênico. Agora eu vou para um terceiro gráfico. Estou explicando aqui para você possa entender que o mundo fenomênico é um mundo transitório. Então, isso aqui é só para dizer, o mundo fenomênico é um mundo de imagens, como um rolo de filme, em que cada quadro vai sendo projetado e você vai tendo a ideia de movimento. Esse é o mundo fenomênico, esse é o mundo da projeção, esse é o mundo dos sentidos. Então, quanto mais limpa a lente mental, melhor se torna o mundo fenomênico, porque mais vai refletir o mundo da imagem verdadeira, o mundo da luz de Deus. Mas o ponto que eu quero chegar é exatamente aqui. O mundo mental é algo que rodeia todo o mundo fenomênico, todo o mundo da projeção. E aí muitas vezes as pessoas ficam com dúvidas, porque a palavra mundo ela é muito utilizada. Mundo da projeção, mundo da imagem verdadeira, mundo fenomênico, mundo espiritual. E a pessoa fala, meu Deus, quantos mundos tem? Nesse caso, a palavra mundo ela é utilizada de uma maneira a você delimitar um pensamento ou você delimitar um espectro de realidade ou um espectro de percepção para que a sua mente possa conseguir abstrair ou ela possa perceber e você passe a construir um pensamento. Traduzindo, se nós não utilizarmos algo que seja facilmente tornado concreto na nossa mente, fica abstrato demais e as pessoas não conseguem entender. As pessoas que têm mais tempo de Seichonoe, as pessoas que têm mais caminhada, se nós falarmos a realidade se projeta e a projeção é influenciada pela lei, a pessoa vai entender. Agora, a pessoa que não tem essa capacidade, ou ela não tem esse conhecimento, capacidade que eu falo não é que a pessoa é incapaz, mas é que a pessoa não tem os conteúdos necessários ou os aprendizados acumulados para compreender, ela vai falar assim, o que é isso que está falando? Então, para que nós possamos entender, a palavra mundo ela é utilizada exatamente para que a gente possa separar, e quando a gente separa, a gente consegue delimitar na cabeça. É mais ou menos assim, o ensino, quando ele é fragmentado, ele facilita que a gente aprenda as partes. Quando a gente junta as partes, a gente tem uma visão do todo, fica mais fácil. Então, o que acontece? Quando a gente fala assim, o destino do homem é formado no mundo mental, mas que mundo é esse? Nós vimos que tem o mundo da imagem verdadeira e nós temos o mundo da projeção. Então, agora, para você entender o que é o mundo mental, o mundo da projeção, eu vou fazer mais uma explicação, mais um gráfico. Vamos lá. Nós temos o mundo da projeção. O mundo da projeção, que também é um mundo material, mundo fenomênico. Então, mesma coisa, mundo da projeção. Esse mundo da projeção, ele tem duas vertentes que essas são mais facilmente compreendidas. A primeira, que nós temos o mundo carnal, e uma segunda, o mundo espiritual. O mundo carnal é o mundo dos encarnados, é o mundo das pessoas que possuem esse corpo mais denso, chamado corpo carnal. Então, neste mundo estão as pessoas que conseguem utilizar o corpo carnal para perceber e viver essa experiência pelo mundo dos encarnados. Então, o mundo carnal é um dos espectros do mundo da projeção, mas nós temos outros espectros. A esses espectros que nós não sentimos, nós não percebemos com o corpo carnal, nós chamamos de mundo espiritual, onde estão os espíritos, onde estão as almas. Esse é o mundo espiritual, que é o mundo onde continua regendo a lei da projeção, só que numa maneira mais sutil, numa vibração diferente, da qual
o mundo carnal ou o mundo dos encarnados não percebe. Mas ambos continuam sendo o mundo da projeção. Como ambos são mundo da projeção, são mundos de matéria limitada. Matéria limitada. E por que eu estou falando de matéria limitada? Para não confundir quando nós falamos que Deus é espírito. Quando nós falamos que Deus tem natureza espiritual, nós estamos falando de Deus, natureza que transcende a matéria. É a natureza que é a existência ou é a essência que não é material. Então ela não é material. A palavra que a gente tem para tentar exprimir essa ideia de que não é material é a palavra espiritual. Mas não se confunde com esse espiritual que é do mundo espiritual. O que eu quero dizer? Os espíritos também são compostos de matéria, mais sutil, mas são. Enquanto que Deus não é um ser material. Deus é um ser absolutamente espiritual. Ou seja, o Espírito de Deus é que transcende a forma. Então Deus está além do mundo da projeção. O mundo da projeção é simplesmente a imagem refletida da luz do Espírito Divino. Então a luz do Espírito Divino passa pela lente mental e se projeta no mundo material, no mundo da projeção. Por isso que tanto o mundo carnal quanto o mundo espiritual é fruto da lei mental. Por quê? Porque tanto o mundo carnal quanto o mundo espiritual, eles estão dentro de um outro mundo, o qual faz essa passagem da luz do Espírito de Deus para a finitude, para a sensação, para a possibilidade de percepção. E esse é o que nós chamamos de mundo mental. Então, este mundo mental é um mundo que tem as regras que fazem com que a projeção obedeça formas. Então, nós temos o mundo mental e esse mundo mental, ele organiza o mundo carnal e o mundo espiritual. Então, quando a Seichonoye fala a formação do destino é feita no mundo mental, nós estamos falando disso. Tanto quem vive encarnado como quem vive desencarnado, ou seja, toda projeção material obedece às regras das leis mentais. E as leis mentais se manifestam também como leis da ciência. Então, as leis físicas que regem o mundo carnal, as leis físicas que regem o mundo espiritual, ambas são também projeção das leis mentais. Então, nós poderíamos falar que as leis físicas são projeções materiais das leis mentais. Então, a lei mental, ela ordena toda a projeção. Então, por isso que a gente fala, a luz de Deus passa pelo espelho da mente e manifesta-se em forma de mundo carnal e mundo espiritual. Aí nós compreendemos que a lente é algo muito mais abrangente do que simplesmente a mente individual. Então, dependendo da lente mental da humanidade, o mundo carnal se manifesta de uma forma. Dependendo da lente mental de todos os espíritos, manifesta-se no mundo espiritual de uma outra forma. Então, compreendendo isso aqui, a gente entende que, primeiro, as coisas acontecem no mundo mental. Porque o mundo mental, ele antecede o mundo da formação. Então, seria basicamente assim, a luz de Deus emite os seus raios, eles vão passar pela lente mental, a lente do mundo mental, e vão se refletir no mundo das formas. No mundo das formas. Então, o que primeiro é formado aqui, depois é que ele vai se projetar no mundo das formas. Então, ou seja, o que se forma primeiro no mundo mental é que depois vai se manifestar ou no mundo fenomênico ou no mundo espiritual. Então, a Seichonoye, ela trabalha exatamente aqui, no mundo mental. Fazemos com que a projeção, ou fazemos com que, trabalhamos para que limpemos o espelho da mente para que o nosso mundo mental possa refletir ou possa reproduzir de forma perfeita a luz que emana do Espírito de Deus. Espero que não tenha ficado muito confuso, mas vamos lá. Então, na Seichonoye, a gente poderia fazer também essa representação de uma outra forma. Lá vamos nós
para mais um gráfico, e eu peço desculpa pelo número de gráficos, mas é para tentar deixar isso aqui bem claro para que a gente possa entender. A gente pode colocar assim, ó, em retas. Ó, em retas. Mundo carnal, mundo espiritual e mundo mental. Então aqui, ó, mundo carnal, mundo espiritual, espiritual aqui com S minúsculo, e aqui o mundo mental. Mundo mental. Então, o que acontece? Tudo que é pensado, falado, sentido, vivenciado, experienciado, tanto no mundo carnal quanto no mundo espiritual, é jogado para o mundo mental. Então, tudo que é vivido é jogado para cá. No mundo mental, vai se acumulando e vai se formando. E vai se concretizando, vai ganhando uma imagem. O mundo mental, imaginemos um mundo como esse quadro branco, por exemplo, em que nós podemos desenhar o que nós quisermos. E à medida que a gente vai desenhando, que a gente vai tracejando, à medida que a gente vai passando a caneta, vai ganhando uma forma. No momento que ganha uma forma, no momento em que isso se concretiza, deixa de ser uma névoa e ganha uma imagem fixa, manifesta-se ou desce do mundo mental em forma de acontecimento no mundo espiritual e no mundo fenomênico. Então, o que acontece? Quando nós falamos, trabalhamos o mundo mental, utilizamos as leis da mente para a manifestação da imagem verdadeira, o que nós estamos falando? Nós estamos utilizando os recursos que nós temos na projeção para que o nosso mundo mental possa refletir perfeitamente o Espírito de Deus. Isso, na prática, significa o quê, preletor? Simples. O que você pensa, o que você sente, o que você fala, vai se acumulando no mundo mental e uma hora se concretiza. Lembre-se, a lente mental pode estar limpa ou pode estar suja, dependendo daquilo que você gravar no espelho mental. Portanto, o seu mundo mental vai ser exatamente o acúmulo daquilo que você vibra. Então, neste momento, vamos esquecer o mundo espiritual, não que ele não seja importante ou que ele tenha influência, mas para que nós possamos focar na explicação que eu quero dar. Então, nós vamos focar aqui naquilo que eu quero dar. Deixa eu apagar aqui para fazer direitinho de novo. Então, nós vamos trabalhar só o nosso mundo. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui eu, ou nossa vida e o mundo mental. Então, como é que faz? Nós somos o resultado do acúmulo daquilo que vai sendo gravado no decorrer da nossa existência, ou aquilo que nós jogamos para a teia do universo. Quando nós falamos teia do universo, nós estamos falando o quê? Aquilo que nós emanamos, aquilo que nós vibramos, aquilo que nós gravamos fortemente no nosso mundo mental. Então, aquilo que nós vamos repetindo, gravando com força, gravando com cada vez mais convicção, cada vez mais sentindo, cada vez mais pensando, cada vez mais vibrando, isso vai sendo jogado no mundo mental e vai se acumulando, e vai se acumulando, e vai se formando, e vai se formando, e vai se formando. Ele passa por um tempo de amadurecimento e depois ele desce entre aspas, depois ele se projeta no mundo fenomênico em forma de uma situação, um acontecimento, que pode ser bom ou ruim, depende daquilo que você emanou. Então nós precisamos compreender esse mecanismo porque continuamos a ser seres espirituais, mas no momento em que nós vamos manifestar, no momento em que o infinito vai se tornar sensível, que ele vai se tornar perceptível, que ele vai se tornar finito, ele adentra pelas regras do mundo mental a projeção. Por quê? Não há como o mundo infinito projetar-se no finito. Ele precisa seguir uma lógica, ele precisa seguir uma sequência, como um filme. Você não tem como passar um filme de 1 hora e 30 minutos em 1 segundo. Não tem, porque se você passar, ninguém vai entender nada, vai ser um show de luzes e acabou. Para que você consiga passar um filme e ele tenha início, meio e fim, seja compreensível, você precisa de tempo e espaço.
Para regulamentar essa manifestação do tempo e espaço, é que o mundo mental entra em cena. Então, o mundo mental ele vai fazendo com que a projeção ela vá refletir numa sequência. E essa sequência é produzida por nós. Ou seja, nós somos os diretores, os roteiristas e os atores da novela da nossa vida. Porque o que nós pensamos, o que nós mentalizamos, o que nós sentimos é aquilo que é jogado para o mundo mental e lá começa a ser trabalhado. Olha que interessante o que o professor Masaharu Taniguchi nos ensina. Na página 131, perdão. Todos os acontecimentos da face da Terra são formados no mundo mental, antes de se manifestarem no mundo material. Exatamente aquilo que foi criado no mundo mental é que se projeta no mundo material e só então se concretiza como acontecimento terreno. Então, olha só, exatamente aquilo que foi criado no mundo mental é que se projeta no mundo material e só então se concretiza como acontecimento terreno. É por isso que nós afirmamos que o que nós vivemos hoje agora, é fruto do seu pensamento passado. Não é o agora em si, é simplesmente a manifestação daquilo que ocorreu no passado. Então, o que nós estamos vivendo, a situação que nós estamos vivendo hoje, ela foi plantada no momento passado. E esse momento, às vezes, pode ser curto ou pode ser comprido. Isso não quer dizer que seja uma coisa pré-determinada de muito tempo. Não, mas é uma constante. Da mesma maneira que uma novela. Imaginemos uma novela. Quem gosta de assistir novela aí, normalmente as pessoas noveleiras nunca assumem que são noveleiras. Mas vamos lá, você que gosta de acompanhar uma novela ou você que gosta de acompanhar séries, por exemplo. Você gosta de entrar aí nos canais aí e acompanhar várias séries. O que você está assistindo foi gravado naquele momento, está acontecendo ao vivo? Não, tem programas que acontecem ao vivo, mas eu estou falando especificamente das novelas, das séries. Ele está acontecendo naquele momento? Não. Os atores já filmaram aquilo, tem tempo, semanas, meses, às vezes até ano, já filmaram aquele material. Então aquele material ele foi produzido e foi jogado para o mundo mental. Aí no mundo mental ele vai sendo trabalhado, imaginemos aqui que o mundo mental seja a mesa de edição, vai sendo trabalhado, melhorado, botado efeitos especiais, vai botando som, tudo mais. Quando está pronto, ele é lançado. E você tem a impressão que aquilo está passando agora, que aquilo está acontecendo agora, que aquilo está sendo vivido agora. Mas na verdade aquilo já foi produzido antes. Então a nossa vida, a manifestação da nossa vida é como uma novela. O que nós pensamos ontem é o que nós estamos vivendo hoje. Aí você fala, preletor, meu Deus do céu, a minha vida é uma novela mexicana. É só choro e gente com nome feio. Então eu estou desesperado, eu não sei mais o que eu faço da minha vida. Ora, se hoje a sua situação é ruim, o que nós temos que fazer então? Porque uma vez concretizado no mundo mental, vai se manifestar. Como é que eu faço então para transformar a minha situação? A partir de agora, plante novas sementes. Porque com o decorrer do tempo, você plantando agora, vou mudar de cor aqui para representar essa mudança de postura. Você mudando agora o que você manda para o mundo mental, chegará o momento em que se materializará, se condensará no mundo mental e voltará para o mundo fenomênico com uma situação muito melhor. Aí nós entendemos algumas práticas da Seichoné. A gente fala assim, tenha sentimento de gratidão, e a pessoa retruca. Como eu posso ter gratidão se eu estou vivendo uma situação ruim? É exatamente por isso. Porque se você está vivendo uma situação ruim, é porque no passado você não gravou a gratidão. Porque o mundo mental é regido de leis. E uma das leis do mundo mental é qual? Semelhante atrai semelhante. Então, se semelhante atrai semelhante, se você está colhendo uma situação ruim, é porque no passado você teve pensamentos ruins. Ah, preletor, eu não tenho um pensamento ruim, eu só penso coisa boa, eu sou uma pessoa alegre 24 horas e minha vida não está boa. Tá bom. A gente se esquece daquilo que acontece, a gente se esquece. Eu, no meu caso, por exemplo, às vezes eu não lembro o que eu comi no dia anterior.
Então a gente vai se esquecendo, então você esquece de uma ofensa, até porque quem bate esquece, quem apanha nunca esquece, mas quem bate esquece. Você esquece de uma maneira, às vezes você faz coisas que você sequer tem noção, mas elas ficam gravadas. Então quantas pessoas às vezes não são atenciosas, quantas vezes as pessoas às vezes são rudes, falam mal, usam errado o poder da palavra. Tem tanta gente que usa de maneira equivocada o poder da palavra em todos os seus aspectos, a palavra falada, a palavra pensada, a palavra manifestada, a palavra escrita. Então a pessoa utiliza de forma errônea, de forma equivocada o seu poder da palavra e depois se esquece. Quantas vezes a gente não está assistindo, hoje em dia que nós estamos vivendo esse momento que só fala de doença, 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 você assiste a televisão, você passa o dia assistindo televisão, no final do dia você já está com as manifestações dos sintomas da doença que tanto falam. Você já está começando a sentir. Por quê? Quando falam alguma coisa, você fica assim impressionado. Por isso que eu nunca leio bula de remédio, porque se você for ler bula de remédio, você fala, vou morrer. Porque é tanta coisa que pode acontecer, é tanto sintoma, é tanta... Então você começa, ó, pode ter isso, você vai se impressionando, esse impressionando vai gravando. Filmes ruins, músicas ruins, tem pessoas que gostam de ficar cantando música de desgraça, de sofrimento, de chifre, começa a vir isso, você vai criando no mundo mental, gente. Daqui a pouco você é contemplado, daqui a pouco vem para você uma situação dessa, você fala, mas o que aconteceu? Eu nunca desejei. Então pessoas que às vezes sofrem alguma coisa na vida, um acidente, algum infortúnio, uma batida de carro, muitas vezes a pessoa ela tem a mente que bate demais, sabe? É a mente muito forte, eu sempre tenho a razão, eu sempre tenho que estar com a razão, ou pessoa que está no momento de muita briga, que está o tempo inteiro em confronto, ela vai gravando no mundo mental esse confronto, e ele pode se manifestar em forma de batida de carro, em batida com o corpo, fratura de ossos, batidas sérias que precisa de cuidados. Então, tudo o que vai acontecendo na nossa vida é manifestação. Aí você fala, meu Deus do céu, preletor, eu não tenho controle sobre o que eu penso. Quando eu menos espero, eu já pensei besteira, eu já falei mal, eu já amaldiçoei, eu já desejei o pior para a pessoa, sabe? Eu já fiz todo tipo de pensamento e foi assim involuntário. O que eu faço? Exatamente por conhecer o mecanismo é que nos é possibilitado trabalhar. Trabalhar em qual sentido? Não tem como você segurar o pensamento. Quando você viu, o pensamento já foi. Então, muitas vezes a gente quer, não, eu vou levar uma vida correta, e quando você pensa levar a vida correta, você já pensou uma besteira. Você já falou uma besteira. Você já viu uma besteira. Você já quer fazer alguma coisa errada. O que você faz? Treina a fazer as coisas certo. Para que o certo ou as coisas positivas da vida sejam mais mandadas para o mundo mental do que as coisas negativas. Então é o que eu falo, fez uma coisa errada, pensou uma coisa errada, falou uma coisa errada, pense, fale, faça coisas certas 10 vezes mais. Então, você falou mal do seu vizinho, esse meu vizinho é um pi, por exemplo, falou lá mal do seu vizinho. Você, puxa, não devia falar mal, porque quando a gente fala mal, a gente está reconhecendo o defeito do outro. Então, o que você faz? Elogie 10 vezes. Outras pessoas, ou até mesmo o seu vizinho, elogie 10 vezes. Por quê? Você manda para o mundo mental uma crítica, um palavrão, 10 elogios. Lei de compensação, sobram 9. Quando desce, vem uma situação favorável. Mesmo você cometendo algumas falhas, não tem problema, nós estamos aqui para aprender. Então, quando a Seichoné fala, o destino do homem está pelo uso moderado ou pelo uso controlado do poder da palavra, é isso que a Seichoné está querendo dizer. Ela está querendo falar que, como a nossa vida está no mundo dos encarnados, sujeito à projeção, ela está sobre o domínio do mundo mental. Então, quem sabe trabalhar o mundo mental, consegue manifestar a situação que deseja. É esse o grande segredo que as pessoas escrevem livros e ficam falando que descobriu o segredo e vou te trazer a riqueza. Por quê? Se você construir dentro de si o sentimento de provisão e criar a imagem no mundo mental, ela se projeta no mundo fenomênico. Eu vou contar um relato disso aqui para que vocês possam entender bem. Os relatos são muito importantes e eu vou contar um particular meu. Pois bem, ciente desse mecanismo, eu comecei o processo de estudo para concurso público para o que eu queria, o cargo que hoje eu ocupo, que era o que eu mais almejava.
O que acontece? Eu tinha um sentimento dentro de mim que eu não conseguia. Eu achava demais, meu Deus, esse concurso é top demais, esse concurso é assim, é a coisa mais fantástica do mundo, só os gênios, só os santos, só os extraterrestres que passam, e eu não vou conseguir passar porque eu não tenho nível. Mas comecei a estudar, porque como bom praticante da Seichono, eu avancei e falei, nós vamos conseguir. E comecei a gravar no meu mundo mental a imagem do quê? De eu fazendo a prova? Não. Gravando a imagem de eu me esforçando? Não. Eu já gravei a imagem da minha aprovação. Eu já visualizava, eu já passei, Deus, muito obrigado. Eu já passei, Deus, muito obrigado. Eu já passei, Deus, muito obrigado. Eu agradecia, eu já fazia as minhas orações observando aquele meu sonho já concretizado, né? Eu já me via com a roupa do trabalho, eu já sentia até o cheiro do local onde eu trabalhava, assim, de tamanho eram as minhas visualizações, só utilizando juntamente com a meditação Shinsokan, a leitura dos livros e a oração das sutras sagradas, a leitura das sutras sagradas, eu fazia momentos em que eu parava e simplesmente ficava contemplando a imagem daquele meu sonho já realizado. Devaneio? Eu estava usando o mundo mental, eu estava construindo no mundo mental a imagem que eu queria concretizar. Fiz a primeira prova, reprovei. Fiz a segunda prova, reprovei. Fiz a terceira prova, reprovei. Fiz a quarta prova, reprovei. Mas eu não parava de a todo instante continuar trabalhando no mundo mental. Minha quarta reprovação, ela foi uma reprovação muito complicada, porque eu passei, mas não passei. Houve uma redução da minha nota, um problema lá, e acabou que eu estava entrando, mas não entrei. Nesse momento em que eu tomei essa quarta reprovação e que eu fiquei mais desanimado, foi o momento que eu mais intensifiquei as minhas orações e aumentei muito a minha contemplação daquele meu sonho já realizado. É interessante que quanto mais você vai contemplando, mais ele vai se tornando concreto. Por quê? Porque ele está sendo formado no mundo mental. Mais força você vai tendo para realizá-lo, mesmo que a situação do mundo fenomênico não seja favorável. Começou a nascer dentro de mim uma fé tão grande que eu redobrei os meus estudos e quadripliquei as minhas orações. Então, na hora em que eu fui jogado com mais força no chão, foi a hora que eu tive mais força para me levantar. Por quê? Porque estava sendo formado no mundo mental a imagem que eu já almejava, o meu sonho profissional realizado. Aí, fomos para casa, nós temos padrinhos de casamento, né? E eles têm uma casa maravilhosa, eles estavam colocando essa casa à venda. E quando eles estavam colocando essa casa à venda, foi um casal de pessoas olhar a casa para ver, não desconheço quem são essas pessoas, nunca soube quem elas eram, e elas viram a casa, minha madrinha de casamento virou para eles e perguntou, gostou da casa? Aí eles falaram assim, nossa, adoramos. Aí a mulher virou e falou assim, gostamos, nós vamos ver se a gente vai fechar negócio, mas antes de fechar negócio, eu quero conversar com aquele juiz que está na foto. Aí a minha madrinha olhou assim para o porta-retrato, era a minha foto, eu e minha esposa no meu casamento, abraçado com eles. Ela olhou e falou assim, mas aquele juiz? Falou, é aquele juiz, vou conversar com ele. E eles foram embora. Minha madrinha de casamento liga para minha esposa e fala assim, poxa, o João passou no concurso de juiz e nem me avisou. Ela, mas que concurso? O edital nem abriu. Aí ela me contou essa história, minha esposa. Quando ela me contou, eu falei, opa, já estão vendo. O que estão vendo? Não a situação, já estão vendo o que está no mundo mental. Aí eu falei, meu Deus, já está se concretizando no mundo mental, já está se concretizando. Aí eu estava no trabalho com crachá, eu era servidor do tribunal, né? Eu estava com crachá, então facilmente identificável, qualquer pessoa que olhasse ia saber que eu era servidor, um crachá com a fita azul, bem aqui no peito. Aí a pessoa virou para mim e falou assim, o senhor é juiz? Aí eu fiquei parado e falei assim, não, ainda não. Aí ela falou assim, poxa, mas o senhor tem uma cara de juiz. Então, ela que falou assim, eu falei, obrigado, vontade de dar um abraço, obrigado, você não tem ideia do ânimo que você está me dando. Na hora que aconteceu essa segunda situação, eu cheguei para minha esposa e falei assim, amor, está se concretizando no mundo mental, as pessoas já estão enxergando, eu já estou ficando com cara de juiz. Então, as pessoas já estão observando isso porque isso está latente no mundo mental. Não é por acaso e nem coincidência que no concurso seguinte, apesar de todas as situações adversas, como a primeira fase foi anulada, houve atraso no edital, houve problemas,
examinador que se machucou, teve todos os tipos de problema, tanto que o concurso demorou quase 3 anos para terminar. Não foi à toa que foi nesse concurso na qual eu logrei a aprovação e me tornei juiz de direito. Então, o que acontece? Começamos a trabalhar anteriormente, trabalhos de anos antes, em que eu fui trabalhando no meu mundo mental até eu construir eu mais convicto, até eu construir eu mais certo da minha vitória e eu aprovado. Então, o que eu fiz? Eu tinha 2 fotos que eu peguei uma toga, eu coloquei a toga, bati a foto e todos os dias eu visualizava essa foto e falava: Deus, muito obrigado, já se realizou, eu já sou juiz, Deus, muito obrigado. E agradeci isso todos os dias. O que eu estava fazendo? Construindo no mundo mental a manifestação da situação que eu queria. Isso não é uma coisa que 10 repetições. É algo que precisa ser trabalhado, ainda mais quando você traz complexos, ainda mais quando você traz ideias equivocadas, sentimentos errôneos. Você pode trazer no mundo mental a ideia de que você tem que ser pobre, porque você tem que agradar a Deus. Você pode trazer no seu mundo mental a ideia de que você é uma pessoa doente, fraca. Você pode trazer a ideia no mundo mental de que você é uma pessoa pecadora. Então, essas ideias elas precisam ser retiradas. E como é que nós retiramos? Quando nós fazemos gravações maiores em cima delas. Então, quanto mais você grava o que você quer, mais ele vai se manifestar. Quem desconhece essa lei, grava uma bagunça. E exatamente por causa disso, a vida se torna uma bagunça. Quem aprende esse mecanismo vai sabendo gravar. Então, assim, quando materializou foi aquela felicidade e foi somente depois que eu passei é que eu contei para as pessoas que estavam no meu convívio esses 2 episódios. Aí, a minha esposa também começou a utilizar o mesmo mecanismo. E ela falou: eu também vou me visualizar. E começou a se visualizar. Eu já passei, eu já sou servidora do tribunal, e tá. As situações não estavam nem um pouquinho favoráveis. Nem um pouquinho. Também vários problemas, vários percalços, várias pedras gigantescas no caminho dela. Um dia, ela entrou numa loja para fazer compras, uma moça virou para ela e falou assim: me desculpa, por acaso a senhora é servidora exatamente do órgão que a minha esposa estava estudando, que era para o Tribunal de Justiça, daqui do Distrito Federal? Falou assim: você é servidora do Tribunal de Justiça? Ela: não, por quê? Porque você tem uma cara de servidora. Minha esposa já chegou em casa e falou assim: amor, está se concretizando no mundo mental. Resultado, no último dia do concurso, minha esposa foi nomeada e tomou posse no cargo tomou posse como servidora pública do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Então, o que é isso? É aprender a trabalhar no mundo mental aquilo que nós queremos. Olha o que o professor Masaharu Taniguchi continua a nos explicar. E isso, gente, não é só com sonho profissional não, viu? Eu trouxe 2 exemplos de sonhos profissionais, mas com todas as coisas. A mesma coisa com a alma gêmea, com harmonia, com reconciliação. Quando você faz a oração do perdão da Seichonoye, se você não conhece a oração do perdão da Seichonoye, entre agora no site da Seichonoye, www.sni.org.br, coloca a oração do perdão, você vai ver que coisa linda. Aí você na oração do perdão, você está lá: eu e você somos um perante Deus, eu te agradeço, você me agradece, já não há mais nenhum ressentimento entre nós. O que você está fazendo? Construindo no mundo mental a situação de reconciliação, a situação de harmonia. Quando nós fazemos muita oração de perdão e construímos no mundo mental essa cena de reconciliação, ela se manifesta numa situação de reconciliação verdadeira no mundo fenomênico. Então, por isso que na Seichonoye nós trabalhamos a construção dos novos capítulos da nossa novela futura. Então, dá certo com tudo. Então, se você tem uma ideia equivocada, homem é tudo igual, mulher é tudo igual, você vai gravando no mundo mental a ideia de que a pessoa do sexo oposto ou a pessoa com quem você quer se relacionar é uma pessoa errada, não presta, é inútil. Então, isso vai gravando e acaba atraindo para a sua vida situações condizentes. Pessoas que têm ódio dos seus pais, pessoas que têm ódios daquelas pessoas que são próximas, atraem situações onde esse ódio vai se manifestar. Então, muitas vezes a pessoa foge
de uma família por determinados problemas e constrói uma outra família com os mesmos problemas. Então a pessoa, ela foge de uma situação e ela acaba caindo numa outra situação semelhante ou que causa uma dor semelhante, exatamente porque o que está gravado no mundo mental é algo negativo. É por isso que eu falo, quem é pessimista não sabe viver. Por que não sabe viver? Porque utiliza equivocadamente o mundo mental. Imagine que o mundo mental seja um grande restaurante. Você entra, aí vem aquele garçom e fala assim, pois não? Aí você fala, tudo bom? Seu nome? Eu sou o garçom chamado Universo. Eu lhe trago o que você quiser. Aí você vira e fala assim, nossa, eu quero comemorar hoje, eu quero ter uma excelente refeição. Você vai virar para o garçom e vai pedir o quê? O que há de melhor, não é? Mas isso quando você conhece o restaurante chamado Universo, o restaurante chamado Mundo Mental. Quando você desconhece, você entra lá, algumas pessoas vão pedir, eu quero um copo de água da torneira. Mesmo ela desconhece que tudo o que você pedir lhe será servido, independentemente de pagamento ou qualquer coisa. Ah, não, eu quero só um copo d'água. Pode ser da torneira. Então ela vai acabar recebendo só um copo d'água, ou seja, manda pouca coisa para o mundo mental, sonhos pequenos, coisas insignificantes e recebe situações insignificantes. Quando, na verdade, quando ela projeta ou quando ela pede a grandiosidade, vem a grandiosidade. Então a pessoa chega para o garçom e fala assim, me traga uma porção de lixo. Eu quero aquele pior, aquele lixo orgânico que já está 2 dias aí. Eu quero esse. Você vai falar assim, é um absurdo. Quem é que vai entrar no restaurante e vai pedir lixo? É a mesma coisa quando a gente fala, é um absurdo uma pessoa acreditar e convencer outros que ser negativo, ser pessimista, pensar na doença, ser uma pessoa que tem medo de tudo, de todos, desconfiada, vai ser uma pessoa que vai levar uma vida feliz. Não tem como, gente. Ela pede para o restaurante, ela pede para o mundo mental o que há de pior. Adivinha o que ela vai receber? O que tem de pior. Então não tem como. Entender esse funcionamento aqui vai fazer com que você tenha compreensão do porquê que o mestre fala, porquê que o professor Masaru Taniguchi fala. Temos que ter bons pensamentos, agradeça as situações, sempre sorria, sempre veja o lado positivo. Por quê? Se uma situação ruim se manifestou, é porque algo que nós gravamos no passado, ruim, está indo embora. Está na hora de gravar as coisas boas daqui para frente. Se você brigou com algum familiar, visualize a harmonia. Se você está se sentindo para baixo, triste, comece a visualizar você feliz. Imagine você sorrindo. Force-se a sorrir, sim, para você começar a criar o hábito de movimentar o rosto e aprender a gravar no mundo mental você sorrindo. Tem pessoas que sorriem só da boca, mas à medida que você vai utilizando esse exercício do sorrir, a sua alma começa a sorrir. Observe, tem pessoas uma vez chegaram para mim e perguntaram assim, por que fulano, que é uma pessoa que sorri tanto, tem uma vida tão infeliz? E a Seichoné fala que o sorriso é maravilhoso, que o sorriso transforma. Aí, quando você vai conversar com a pessoa, o que você observa? A pessoa sorri, mas ela só fala de desgraça. Outro dia aconteceu uma desgraça na minha vida. Ela não está levando aquele ensinamento como um aprendizado. Ela está rindo quase como um sentimento masoquista. Então ela sorri, mas ela se sente uma desgraçada. Então o sorriso, ele tem que ser o sorriso da alma, o sorriso da alegria, de que mesmo que eu tenha situações que eu não goste, mesmo que eu tenha situações adversas, mesmo que eu tenha situações nubladas assim, em que você não consiga ver a esperança do sol, eu tenho certeza que o que eu vou trabalhar hoje vai se frutificar no amanhã. Então, trabalhar o agora é o fundamental, porque é a única coisa que você tem. O passado você já aprontou, você já fez, não tem como mudar. O futuro ainda não está construído, só lhe cabe o agora. E ele é tão importante e tão maravilhoso que a ele damos o nome de presente. Então, é o presente em que nós podemos mudar o futuro. Quer mudar o seu futuro? Então comece agora a amar, perdoar, agradecer, sorrir, falar boas coisas, porque isso vai sendo gravado no mundo mental e daqui a pouco se materializa. Olha o que o professor Masaru Taniguchi fala. Os acontecimentos formados no mundo mental estão sendo criados de momento a momento, segundo as ações combinadas das diferentes espécies de seres vivos que preenchem o universo. Incidentes generalizados são formados pela influência de muitas mentes e definem com maior rapidez que os particularizados. Então, ou seja,
Por que nós estamos vivendo neste momento no mundo dessa pandemia? Porque exatamente o mundo mental da humanidade está bom ou está ruim? As pessoas estão pensando mais em alegria, provisão, saúde, felicidade, ou estão pensando em guerra, desarmonia, ódio? Isso manifesta em forma de situações que agridem a humanidade. A humanidade está agredindo, ela agride a natureza, ela se agride, é o tempo inteiro pensamentos cortantes, pensamentos que machucam, pensamentos que matam, pensamentos que retiram o ar. Exatamente por causa disso, a situação que a humanidade hoje está vivendo é reflexo do que foi plantado no mundo mental. Nunca foi punição do Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus é puro amor. Deus não pune. Isso aqui não é punição divina. Nada mais é do que resultado do que a humanidade tem plantado durante muito e muito tempo. Por isso que, qual é a tendência de um problema desse se repetir? Muito grande, enquanto a humanidade não mudar a forma como ela enxerga ou a forma como ela trabalha no mundo mental. Por isso que é tão importante as pessoas difundirem o pensamento iluminador, porque quanto mais pessoas dominarem o mundo mental, quanto mais pessoas souberem do mundo mental, mais nós vamos ter situações maravilhosas acontecendo, porque mais palavras de louvor, bênção e luz serão emitidas. Então, já indo aqui para o final, então o que acontece? Precisamos compreender isso daqui exatamente para saber a formação dos núcleos, tanto da humanidade, quanto da sua família, quanto a sua própria. Então, quanto mais boas palavras se falam, mais se concretiza. Aqui também está o segredo da pedagogia da Seichonoye. Você vai reconhecendo o seu filho como maravilhoso, você vai elogiando o seu filho, vai gravando no mundo mental, e isso reflete em forma de situação. Por quê? Porque quando a gente acredita, a gente concretiza no mundo mental. Acreditar, ter fé, é exatamente você fazer com que no mundo mental aconteça aquilo que você tanto almeja. E na hora que toma forma no mundo mental, vem em forma de uma situação que você fala, é exatamente isso. Aí tem pessoas que falam assim, nossa, você é sortudo. Não, eu não sou sortudo. Eu sou uma pessoa que trabalho, me esforço, me dedico, trabalho e utilizo as leis mentais ao meu favor. Isso não é questão de sorte, isso é questão de empenho, de dedicação. Porque para eu trabalhar o meu mundo mental, você precisa fazer oração, você precisa fazer meditação Shinsokan, você precisa se esforçar, ler nos livros sagrados e melhorar a maneira como você produz pensamentos. Isso dá trabalho. Então eu sou resultado do trabalho e do esforço que eu venho fazendo há muitos anos no mundo mental. Então, quando as pessoas veem o resultado, falam assim, nossa, você é uma pessoa de sorte, você teve sorte na vida. Na verdade, sorte nada mais é do que aquilo que você trabalha no mundo mental. Aquilo que você trabalha no mundo mental é que vai definir o seu destino. Se a sua situação agora não está boa, não se preocupe. Comece a trabalhar agora. Grave novas situações. Abra um livro da Seichonoye e leia durante meia hora. Vai ser meia hora só de pensamento positivo na luz, só pensando em Deus, só gravando no mundo mental. Quem mais pensa em Deus, mais constrói no seu mundo mental a manifestação de Deus. Quem mais pensa no pecado, na doença, na infelicidade, na tristeza, na desgraça, mais grava essa situação. Por isso que falar em crime, falar em desgraça, falar em doença, não vai te ajudar a ser melhor. Pelo contrário, vai construir no mundo mental o medo, vai construir no mundo mental a apreensão e vai fazer com que as situações se projetem exatamente na forma que você temia. Pensar em Deus, meditação Shinsokan, focando em Deus, faz com que nós potencializemos ainda mais a construção de bons pensamentos no mundo mental. Porque quando você está fazendo meditação Shinsokan, você está pensando no quê? Neste momento, deixa o mundo dos 5 sentidos e entra no mundo absoluto de Deus, onde só há sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia. Só há as coisas mais maravilhosas, mais perfeitas, mais sublimes, mais encantadoras, mais eternas, mais maravilhosas. Exatamente por você sentir durante a prática da meditação Shinsokan toda essa maravilha está sendo gravada no mundo mental e chegará a hora que ela se manifestará. E quando se manifestar, as pessoas vão falar assim, puxa, que coisa boa a sua vida, puxa, que coisa maravilhosa, você tem sorte. E você pode falar, não, eu não tenho sorte, eu aprendi a trabalhar o mundo mental,
eu aprendi que eu sou filho de Deus em processo de manifestação. Eu sou um filho de Deus potencial que estou utilizando do agora para fazer o mundo mental, o próprio paraíso, para fazer do mundo mental a projeção perfeita do reino absoluto de Deus. Espero que vocês tenham entendido. Desculpem se eu fui muito confuso ou prolixo, mas a vontade é tentar explicar todos os detalhes para que vocês possam compreender o porquê que na Seichonoye a gente fala seja positivo, mesmo que a situação aparente ser negativa, porque o que é negativo nada mais é do que a manifestação de um pensamento passado. E quando eu me torno positivo, agora eu estou plantando para o futuro uma nova situação. Sejamos positivos, alegres, dinâmicos, pessoas que utilizam o poder da palavra, falada, escrita, manifestada, expressada, pensada, da melhor maneira possível, para que possamos construir um mundo mental, o paraíso, e ele se manifeste na face da terra. Abençoo profundamente a todos vocês e vamos agora fazer a nossa meditação Shinsokan para que possamos gravar ainda mais forte no mundo mental a verdade do homem filho de Deus. Uma reverência. Muito obrigado. Vamos nos sentar na ponta da cadeira, mãos justapostas em frente ao rosto, pés juntos, calcanhares juntos, bem embaixo na linha. Se tivesse uma linha imaginária com bumbum, eles bem abaixo do seu bumbum. Mãos justapostas, braços formando um triângulo equilátero, testa lisa sem precisar formar rugas, semblante sereno, respiração profunda. Vamos agora ao mundo da imagem verdadeira por meio da meditação Shinsokan, visualizar o mundo espiritual com E maiúsculo, o mundo espiritual de Deus, para que possamos gravar cada vez mais no nosso coração o sentimento de união e o sentimento de que só existe o bem, porque só existe Deus e o que vem de Deus. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonoye, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É o mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui.
Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado. Contemplemos o mundo perfeito de Deus.
Deus, muito obrigado, 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 muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo do mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, fluindo do mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Visualizemos o Brasil perfeito e maravilhoso. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Deus, muito obrigado. Visualizemos o mundo em paz, próspero e feliz em todos os aspectos. Deus, muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Fim da meditação. Podemos desfazer a postura. Vou agora fazer a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer profundamente a presença, a participação de você de casa. Meu muitíssimo obrigado. Obrigado pelo carinho. Não deixe de dar o seu like se você gostou e de compartilhar essa palestra com todo mundo. E também não podemos nos esquecer do nosso dever de casa. Deixa eu trazer o quadro aqui rapidamente para que a gente possa passar o nosso dever de casa. Que ó, já vamos trabalhar fazendo com que o nosso mundo mental seja cada vez mais utilizado ao nosso favor. Então vamos lá. Primeiro, fazer a meditação Shinsokan todos os dias, porque ela é fundamental. Ela faz com que nós entremos em contato cada vez mais com a nossa essência espiritual, com E maiúsculo, nossa essência de Filho de Deus. A segunda, nós vamos fazer um trabalho de repetição para que a gente grave dentro de nós a sensação de sucesso. Exatamente, você pode colocar assim: todos os dias, sob todos os aspectos, eu melhoro cada vez mais. Cada vez mais. Cada vez mais. Aí você pode falar assim, ó, muito obrigado. MO é muito obrigado. Então, todos os dias, sob todos os aspectos, eu melhoro cada vez mais. Nós vamos repetir esse daqui, muito interessante, ó. 20 vezes antes de dormir e 20 vezes depois de acordar. Então, logo ao acordar, você começa a repetir. Todos os dias, pode ser verbalizado ou mentalizado só. Todos os dias, sobre todos os aspectos, eu melhoro cada vez mais. Muito obrigado. Você faz 20 vezes. Na hora que você acordar, você acordou, você já repete 20 vezes. E na hora que você estiver dormindo, na hora que você estiver pronto para pegar no sono, você começa a repetir até dormir. Isso vai fazendo com que você vai gravando cada vez mais no mundo mental a ideia de que realmente, sobre todos os aspectos, todos os dias você melhora cada vez mais.
Quero agradecer profundamente, novamente, a participação de todos vocês. Abençoo cada vez mais e desejo que vocês consigam utilizar sempre a favor de vocês as leis mentais para que a sua projeção seja a projeção mais próxima, mais correta e mais magnífica do mundo da existência verdadeira, do mundo da imagem verdadeira, do seu Deus interior. Meu muito obrigado, uma feliz semana e até a próxima. Muito obrigado.